Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje a gente vai falar sobre área de um quadrado. Então, para a gente entender um pouco sobre a área de um quadrado, a gente vai começar com as características de um quadrado. Vou desenhar aqui um quadrado só para a gente falar sobre as características. Algo parecido com isso aqui, tá? Só para a gente lembrar, quais são as características de um quadrado? Ele vai ter aqui os quatro ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, e os lados, os quatro lados vão ser de mesmo tamanho. Então, já que ele vai ter lados de mesmo tamanho, o que acontece? Para a gente poder trabalhar com cálculo de área, eu preciso lembrar que essa medida aqui de baixo, que é a base, eu vou utilizar a letra L aqui para representar. Ela vai ser exatamente igual à essa parte aqui de cima, também, que é a altura. Então, vou chamar de L também. Por que eu estou representando pela mesma letra? Porque tem mesmo tamanho. A base e a altura tem mesmo tamanho. Por quê? Qual é a ideia do cálculo de área de um quadrado? É a mesma ideia que a gente utilizou no cálculo de área do retângulo, que foi da aula passada. É base vezes altura. Essa que vai ser a fórmula do cálculo, tá? Da área de um quadrado. Então, a área do quadrado seria L vezes L, que aí seria o quê? Base vezes altura. Lembrando que, se você estiver trabalhando com alguma questão, a altura pode estar posicionada desse lado, a base pode estar sendo posicionada em cima também, enfim. Você só precisa lembrar que é base vezes altura toda vez. Só que como essas informações, esses lados aqui, eles são de mesmo tamanho, eu uso a mesma letra para representar. Então, você pode utilizar esse formato de cálculo para fazer? Pode, também, tranquilamente. Só que a gente usa uma outra representação também como fórmula da área de um quadrado. É observar o quê? Que se eu tenho um número multiplicado por ele mesmo, eu consigo representar isso na forma de potência. Então, a área seria lado elevado ao quadrado. Essa daqui é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um quadrado, que é a mesma coisa que a de cima. Ou seja, tu só precisa descobrir o valor de um lado do quadrado. Você sabendo o valor de um lado do quadrado, você eleva ele ao quadrado e você consegue resolver, tá? Então, basicamente isso, que é o quê? Você multiplicar esse valor do lado por ele mesmo. Então, para ficar até mais fácil a gente entender, vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Então, vou colocar aqui o exemplo que a gente vai resolver. Primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente vai tratar aqui com um quadrado cujo lado mede, sei lá, 5 centímetros. Então, olha só. Não tem informação da altura, mas se eu sei que isso aqui é um quadrado, eu sei que a altura é 5 também. Tá? Seria aquela ideia da base vezes a altura. Só que, lembrando qual é a fórmula que a gente vai utilizar, a fórmula do quadrado é essa aqui, ó. A área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Eu já sei que o lado é 5 centímetros, então é só colocar o 5 no lugar do L aqui, ó. Então a área vai ser 5 elevado ao quadrado. O que é 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar o quê? 25. Se a medida estava em centímetros, medida de área, então, 25 centímetros quadrados, tá? Então, esse daqui vai ser o resultado do cálculo da área de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros, ok? Vamos para um outro exemplo aqui para ficar bem tranquilo da gente entender. Vou desenhar um outro quadrado aqui, que o lado mede, sei lá, aqui 9. Vou colocar para cá. O lado mede 9. Se o lado mede 9, quer dizer que aqui embaixo é 9, aqui é 9, aqui é 9 também. Então, o que eu preciso saber? Só a medida de um lado. Por quê? Porque eu vou aplicar a fórmula da área do quadrado. A área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Essa daqui é a fórmula. Então, a área vai ser igual. No lugar do L, eu vou colocar 9. 9 elevado ao quadrado. Esse é o cálculo que eu tenho para fazer. 9 elevado ao quadrado, só para a gente lembrar, é 9 vezes 9. Tá? Esqueci até de colocar aqui a unidade de medida. Digamos que fosse 9 centímetros aqui. Então, vou calcular. O 9 vezes 9, 81. Se a medida estava em centímetro, a medida de comprimento em centímetro, então o resultado vai ser em centímetro quadrado. Tá? Então, um quadrado que o lado mede 9 centímetros, a área dele vai ser 81 centímetros quadrados. Ok? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!